Oi, turma. Vamos para a nossa história da Palavra do Senhor. Lembrando que nós estamos no livro de Êxodo, mas vamos trazer à memória um pouquinho do que aprendemos domingo passado. Lembrando que Amaleque, ele veio lutar contra o povo de Israel e Deus deu a vitória, o povo de Israel foi vencedor. Aprendemos que Deus, ele é poderoso para nos dar vitória, mas principalmente a vitória sobre o nosso pecado. A Bíblia, a palavra de Deus diz que já faziam 3 meses que o povo de Israel tinha saído do Egito. E a gente sabe que Moisés era o líder do povo, né? Ele levava o povo aonde Deus mandava, porque era Deus que conduzia, Deus que dizia aonde eles deveriam de ir, parar, continuar a viagem. E dessa vez, Deus leva eles para o deserto de Sinai, onde tinha um monte Sinai. E Deus manda que ali eles façam o seu acampamento. E eles fazem, eles obedecem. E Deus manda Moisés avisar o povo que se o povo ouvir a palavra de Deus e guardar no coração, Deus vai fazer deles o seu povo e também vai fazer deles um povo santo. E eles vão ser um povo especial. Entre todos os povos da terra, eles seriam um povo especial. Que coisa maravilhosa que Deus estava prometendo para a nação de Israel. O povo especial de Deus. O povo, quando ouviu isso de Moisés, eles falaram assim: olha, tudo que o Senhor falar, nós vamos fazer. Moisés fala para o Senhor. E o Senhor fala para Moisés: Moisés, então avisa ao povo que eles têm que se purificar e você faz um limite em volta do monte. Limite era um espaço que tinha que deixar entre o monte e o povo. E Deus falou assim: nesse limite, eles não podem passar, nem subir no monte, porque senão eles vão morrer. E outra coisa, eu vou vir falar com eles no 3º dia. E do jeito que Deus falou, aconteceu. No 3º dia, de manhã, a Bíblia diz que numa nuvem grossa, ela apareceu lá no monte. Umas nuvens e também ouviu-se barulhos muito fortes. Barulho de trovão e de relâmpago que caíam sobre o monte. Esses barulhos, eles vinham sobre o monte. E também, ao mesmo tempo, eles ouviram um barulho de trombeta e de buzina tocando muito alto. Nesse momento, a Bíblia diz que o povo, ele tremeu. O povo, ele teve medo. Moisés, ele chama o povo e leva o povo para se encontrar com Deus ali no pé do monte. Perto do monte, Moisés leva o povo para ele se encontrar com Deus. E a Bíblia diz que no monte saía fumaça. Fala que o monte fumegava. Olha só. Era uma fumaça muito quente. Porque Deus, ele tinha vindo sobre o monte em fogo. Nesse momento, todo o monte também começou a tremer. O Monte Sinai começou a estremecer. E nesse momento em que o monte tremia, saía fogo, saía fumaça quente, fumegando de sobre o monte, relampeando, trombeta tocando, trovejando, e o povo tremendo de medo, o monte tremendo também. Nesse momento, Deus chama Moisés. Deus fala: Moisés, vem aqui, sobe no monte, eu quero falar com você. E Moisés, ele vai, ele passa o limite, ele sobe no monte, e a Bíblia diz que ele entra dentro da fumaça, da nuvem, e ele vai lá falar com Deus. Olha que legal, Moisés entrou, Deus chamou Moisés, Moisés podia fazer isso. Porque Moisés, ele amava o Senhor. Enquanto o povo tinha medo, Moisés não tinha.
Moisés, ele confiava naquele Deus que é poderoso para nos dar vitória. Moisés, ele amava o Senhor. Ele gostava de estar na presença de Deus. Ele gostava de conversar com o Senhor. E aí, depois que Deus conversa com Moisés, Deus então manda Moisés descer, porque agora Deus, ele vai falar com o povo. Deus queria falar umas coisas para o povo, eram 10 coisas que era para ajudar o povo. O povo ia viver melhor, ia ser mais feliz, e coisas que servem para a gente até no dia de hoje. Essas coisas eram chamadas de os 10 mandamentos. Vamos saber quais são os 10 mandamentos? Primeiro mandamento, Deus fala assim: eu sou seu único Deus. Deus queria ser o único Deus de Israel. E ele diz assim, o segundo: não farás para ti nenhuma imagem de escultura. E o terceiro mandamento, ele diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O 4, ele fala: lembra-te do dia de sábado, o dia de descanso. Deus queria que o povo tirasse um dia para lembrar-se das grandezas, das coisas que Deus tinha feito por ele. O 5º mandamento, Deus falou: honra teu pai e a tua mãe. O 6º mandamento, não matarás. O 7º, não adulterarás. O 8º, não dirás falso testemunho. O 9º mandamento, não furtarás. Tia vai arrumar aqui que a tia errou. O 8º mandamento é não furtarás. O 9º mandamento, não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, Deus falou: não cobiçarás. Deus, ele ainda fala outras coisas para o povo, ele ainda dá outras leis para o povo. E o povo, ele olha para Moisés e o povo diz assim: Moisés, quando Deus quiser falar com a gente, por favor, fala você com a gente. Que Deus não fale mais conosco, não. Eles tiveram medo de Deus. Eles falaram: se Deus falar com a gente, nós vamos morrer. Eles sabiam que eles faziam coisas erradas. E eles tinham medo, porque eles viram que Deus é santo e Deus é puro. E Deus também é poderoso. Deus não é Deus para brincadeira. E Moisés, ele fala para o povo: não tenham medo de Deus. Isso que Deus está fazendo é para provar vocês. Ele quer que vocês aprendam a obedecer, porque isso é bom para vocês. Não precisam ter medo do Senhor. E a Bíblia conta que o monte onde Deus estava, ele, durante 6 dias, Deus ficou ali. E diz que veio a nuvem e cobriu todo o monte. O monte foi todo coberto por nuvens. E isso foram durante 6 dias. E a glória do Senhor estava sobre o monte. Vocês lembram? A glória do Senhor, que Deus vinha, conduzia o povo, a glória estava sobre o monte durante 6 dias. E no 7º dia, Deus fala assim para Moisés: Moisés, vem aqui, Moisés. Vem aqui de novo no monte. Vem conversar comigo. O que vocês acham que Moisés fez? Ele não esperou que Deus chamasse de novo. Moisés, ele foi. Mas antes, ele pediu para U e para Arão. Falou: fica aí com Arão e vocês dois cuidam do povo, porque eu vou subir lá saber o que Deus quer falar comigo. E Moisés subiu o monte, entrou nas nuvens e foi lá falar com Deus. E a Bíblia, a palavra de Deus diz que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. Olha só, Moisés nem viu, eu acho, né? A Bíblia não fala, mas eu imagino que Moisés nem viu o tempo passar. Ele gostava tanto de conversar com Deus que ele ficou ali conversando, que ele nem percebeu que tinha passado tantos dias. E eu vou perguntar uma coisa para você. Você gosta de falar com Deus também? Você já falou com Deus assim sozinho, como Moisés, lá no monte, só Moisés e o Senhor?
A tia não está falando que você deve subir no monte para falar com Deus. Não é isso, tá? Você vê alguma coisa alta e você querer subir e achar que é no alto que tem que falar com Deus. Não é isso. A tia está falando porque lá no monte não tinha ninguém, só estava Deus. E Moisés ficou com ele. Então Deus, ele está com você. E você pode falar com Deus na sala, no seu quarto, se você tiver um quarto, na cozinha, ou mesmo lá no banheiro, num cantinho sozinho, ou se você tiver um quintal. Experimenta, em vez de você falar com Deus junto com a mamãe, com a sua família, experimenta falar com Deus você sozinho. Vai lá no quintal, olha para o céu e você fala assim: ah, Deus, que céu bonito que o Senhor me deu. E você pode falar para Deus assim: Deus, obrigado, porque o Senhor cuida de mim. Obrigado porque eu estou vivo. Obrigado pela minha família. E comece agradecendo a Deus pelas coisas que você tem. Sabe? Você vai ver que você vai sentir uma alegria muito grande. Foi a alegria que Moisés sentiu. É muito bom a gente, às vezes, ficar sós com Deus e falar com Ele. E Deus fica muito contente, muito feliz quando nós fazemos isso. Moisés, ele não tinha medo de Deus. Por isso, ele tirava o tempo, quando Deus chamava, ele falava com Deus. E você pode fazer isso. Lembra-se disso que a tia está falando. Você vai ver como vai ser muito bom. Agora a gente fica pensando, eu fico pensando, o que será? E eu vou perguntar para vocês, o que vocês acham que Deus queria falar com Moisés para durar tanto tempo assim? Deus queria falar muitas coisas. E é muito legal, vocês nem imaginam o que Deus queria falar com Moisés. E se vocês quiserem saber, domingo que vem, se Deus permitir, se Ele disser que pode, a gente domingo vai estar de novo junto e eu vou contar para vocês aquilo que Deus lá no monte está falando com Moisés. Lembrem-se que vocês são presentes preciosos de Deus. Vocês são muito valiosos. Jesus, ele ama muito vocês. Nós também amamos vocês. Mas Jesus, ele os ama muito, 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 muito mais. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe vocês e abençoe a família de vocês. Amém.